Bem-vindo ao canal Histórias Inspiradoras. Amanda havia estado trabalhando como médica no serviço de emergência por cerca de 10 anos e já havia se acostumado com o fato de que precisava estar preparada para qualquer situação ao atender uma chamada. Essa história vai surpreender você, fique comigo até o final. A mulher tinha decidido conscientemente dedicar sua vida à medicina, e essa decisão foi parcialmente influenciada pelo exemplo de sua mãe, que trabalhava como terapeuta em uma clínica da cidade. Desde jovem, Amanda se imaginava como médica, e quando sua mãe não estava em casa, ela vestia seu jaleco branco e admirava seu reflexo no espelho. Seus primeiros pacientes eram os gatos e cachorros do bairro, aos quais ela amava profundamente. Na escola, Amanda focou em matérias que a ajudariam a ingressar na faculdade de medicina no futuro. Os anos passaram, e seu sonho de infância se tornou realidade. Trabalhando como médica do serviço de emergência, Amanda sabia que estava desempenhando um trabalho importante. Seus superiores e colegas amavam e apreciavam a jovem pelo profissionalismo. Embora as coisas estivessem geralmente bem no trabalho, sua vida familiar não era tão bem-sucedida. Seu relacionamento com o marido George era marcado por um grau considerável de frieza e indiferença. George ocupava um cargo de diretor adjunto em uma empresa de comércio e frequentemente fazia viagens de negócios prolongadas, o que incomodava Amanda. "Querido, sinto que você tem passado tempo demais viajando. Eu só te vejo por 3 dias por semana, no máximo. O resto do tempo você está ou em reuniões de negócios ou na estrada, cruzando um estado após o outro." Amanda expressou sua preocupação. "Mas isso não é culpa minha. É assim que é o meu trabalho. E se não fosse pelo meu trabalho, não teríamos essa casa linda, nosso carro ou a quantia que temos na nossa conta bancária." George retrucou, sempre trazendo a conversa de volta ao dinheiro e insinuando que sua renda era muito maior do que a de Amanda. No entanto, Amanda não se importava com o dinheiro. Ela valorizava mais a harmonia em seu relacionamento do que qualquer possessão material. Essa diferença fundamental entre Amanda e George, que era uma pessoa muito prática, não parecia tão importante no começo, mas acabou se tornando um grande problema para a família. No entanto, o problema mais significativo para Amanda era sua incapacidade de ter filhos, o que transformou sua vida em um inferno. Como médica, ela não podia fazer muito para ajudar nessa situação, pois não há como lutar contra a genética. Ou Deus concede filhos ao casal ou não. Enquanto isso, George estava convencido de que Amanda era a culpada pela incapacidade da família de ter filhos. "Eu não tenho problemas, você pode ter certeza disso, mas você deveria considerar consultar um especialista." Francamente falando, Amanda não conseguia entender por que seu marido estava tão certo de que ela era o problema. Muitas vezes ambos os parceiros têm problemas e encontrar uma solução requer esforços conjuntos. No entanto, George estava acostumado a dar ordens aos seus subordinados na empresa, e ele transferiu essa prática para a vida familiar, colocando Amanda em uma posição nada invejável. Embora estivessem casados há 7 anos, eles não tinham muitos momentos em suas vidas que pareciam memórias duradouras. Em suas mentes, não houve muitas brigas em seu casamento, mas George quase sempre era o responsável por iniciá-las. Amanda atribuía tudo à sua incapacidade de ter filhos, acreditando que essa era a causa de todos os seus problemas. "Então, qual é o problema? Basta adotar uma criança e pronto, acabou. Por que tudo tem que ser tão complicado e dramático?" disse sua colega Maggie repreensivamente. Amanda respondeu tristemente, "Eu gostaria muito de fazer isso, mas o George está inflexível quanto a isso. Ele só quer ter um filho biológico." Maggie olhou para sua colega com desaprovação, como se não estivesse vendo uma mulher adulta à sua frente, mas sim uma escolar inexperiente. Se fosse ela naquela situação, já teria colocado George em seu lugar e imposto suas próprias regras no relacionamento. No entanto, Amanda não era assim, e sempre acabava sendo a vítima nesse relacionamento, enquanto George se considerava o predador ou o macho alfa. Ao longo dos anos de casamento, Amanda se acostumou tanto com a insatisfação de seu marido que sempre se culpava por todas as brigas. Não passava um dia sem que a mulher se culpasse por sua incapacidade de ter filhos ou de alcançar seus objetivos. Naquele dia, enquanto Amanda estava sentada em seu consultório e esperava pelo próximo chamado, ela se sentiu triste e tentou não pensar na casa vazia para onde teria que voltar após seu plantão.
George havia saído para uma viagem de negócios no dia anterior, e segundo as estimativas mais modestas, ele não voltaria por pelo menos 2 dias. Se as negociações demorassem mais do que o esperado, poderiam ser 3. O chamado de emergência interrompeu seus pensamentos melancólicos. Responda a uma chamada na rua principal, número 12. Menina de 5 anos com febre alta quase tem convulsão. Recebido. Amanda respondeu e começou a se preparar. Em pouco tempo, ela já estava na ambulância a caminho do endereço fornecido, imaginando o que enfrentaria dessa vez. Chamados envolvendo crianças pequenas eram sempre imprevisíveis, já que a criança muitas vezes não consegue explicar o que está errado ou onde dói. Finalmente eles chegaram à casa correta, e Amanda ficou visivelmente tensa ao pegar sua bolsa médica. Ela saiu do veículo, se aproximou da porta e tocou a campainha. Logo ela ouviu passos do outro lado da porta e depois uma mulher encantadora na casa dos 30 anos apareceu. Olá, por favor, venha para a sala de estar. Minha filha Tina já está te esperando. Amanda sentiu compreensivamente e seguiu a mulher para dentro da casa. Logo ela viu uma menina de 5 anos com um cachecol quente enrolado no pescoço. Bem, querida, o que está te incomodando? Perguntou Amanda. Tina tentou responder, mas tudo o que conseguiu emitir foi um som ininteligível. Ao examinar a garganta da menina, Amanda imediatamente notou as amígdalas aumentadas e o revestimento branco característico nelas. Você tem amidalite, querida. Vou te dar uma injeção para a febre e receitar antibióticos. Sua mãe vai te levar ao pediatra amanhã, e acredito que eles vão adicionar mais alguns medicamentos à receita, disse Amanda enquanto guardava sua bolsa médica. Muito obrigada. Se não fosse por você eu não sei o que faria, disse a mãe da menina agradecida. Amanda sorriu encorajadoramente e aconselhou-a a não se preocupar muito. Quando Amanda estava prestes a deixar a sala de estar, um homem saiu do quarto, e sua aparência chocou a médica até a alma. Acontece que o homem em pé na sua frente era ninguém menos que seu próprio marido, George. A cena foi tão absurda que Amanda ficou momentaneamente atordoada e paralisada. Ela estava 100% certa de que George estava em uma viagem de negócios no Colorado. O rosto de seu marido permaneceu completamente inexpressivo. Parecia que George estava olhando através dela, como se Amanda nem estivesse lá. Tudo parecia uma espécie de alucinação. O encontro tão inesperado abalou a médica a ponto de quase desmaiar. Amanda não disse uma palavra, exceto por um seco adeus, e saiu da casa, sentindo como se fizesse parte de uma comédia absurda. Nunca antes ela se viu em uma situação tão estranha. Seu próprio marido a estava traindo à luz do dia, passando tempo com sua amante e a criança pequena deles. Uma criança, é claro. Como eu não pensei nisso antes? Ela tem um filho com ele. Isso faz sentido. Crianças sempre aproximam as pessoas, e o que eu poderia oferecer a ele? Amanda pensou enquanto se dirigia ao carro com lágrimas nos olhos. O motorista, preocupado com a situação, perguntou: há algo errado? Alguém te ofendeu? Amanda enxugou os olhos com um lenço e respondeu: não, está tudo bem. São apenas algumas lembranças ruins que voltaram. O motorista concordou mecanicamente e acrescentou: bem, então afaste essas lembranças. Pense em algo bom e tente ficar positiva. Amanda forçou um sorriso, embora se sentisse dilacerada por dentro. Já quase no final de seu turno, aquele chamado provavelmente seria o último do dia. Durante toda a jornada de volta, Amanda se repreendeu por sua indecisão. De acordo com Maggie, ela deveria ter feito um escândalo e exigido uma explicação naquele exato momento, mas nada disso aconteceu, principalmente graças a Amanda mesma. No entanto, ao chegar em casa, ela decidiu ligar para o marido e resolver tudo de uma vez por todas. Para sua surpresa, George não apenas atendeu o telefone, mas também mudou para uma chamada de vídeo para que Amanda pudesse apreciar as peculiaridades geográficas do Colorado. Além disso, George agiu como se nada tivesse acontecido, como se não tivessem se visto naquela casa da rua principal. Como diabos ele faz isso? Ele usou o jato particular da empresa? Não teria tempo suficiente. Deve haver algo mais acontecendo. Mas o que? Amanda estava perplexa, mas fez o possível para fazer sua voz parecer o mais natural possível. Foi então que ela percebeu que George provavelmente não havia feito nada de errado. Ele simplesmente não poderia ter ido para o outro lado do país em tão pouco tempo.
Aquela noite, Amanda mal conseguiu dormir. A imagem do sósia de George cuidando de uma criança de 5 anos continuava girando em sua mente. Depois de esperar ansiosamente até a manhã seguinte, Amanda tomou um café rápido e chamou um táxi para voltar à casa na rua principal. Quando ela tocou a campainha, estava pronta para ver qualquer pessoa, menos seu marido, George. Por favor, me perdoe. Você provavelmente vai achar que estou louca, mas tenho uma pergunta para você. Qual é o seu nome? Perguntou Amanda, envergonhada por suas próprias palavras. Sentia como se o homem em pé diante dela fosse começar a zombar dela ou até mesmo considerá-la insana. No entanto, a resposta do homem a chocou profundamente. Meu nome é James, senhora. James Francis Bronson, para ser preciso. James, Amanda perguntou com a voz trêmula. O proprietário da casa sorriu e depois mostrou sua carteira de motorista com seu nome e foto. Amanda empalideceu, não podia acreditar no que estava vendo. A resposta era óbvia. George tinha um irmão gêmeo cuja existência ele nem sabia. 10 minutos depois, Amanda e James estavam sentados na cozinha tomando chá, enquanto Amanda contava a história a ele. Ela até mostrou uma foto de seu marido em seu telefone. A admiração do proprietário da casa não tinha limites. Acontece que James cresceu em um orfanato e nunca conheceu seus pais. George, por outro lado, cresceu em uma família completa. Qual era o truque? Foram necessários 2 dias para que Amanda e James descobrissem a verdade. Informações valiosas foram fornecidas pelo ex-diretor do orfanato. O homem admitiu que muitos anos atrás, os irmãos gêmeos James e George foram separados. Um dos irmãos, com 1 ano de idade, acabou em uma família adotiva, enquanto o outro foi criado no orfanato até atingir a maioridade. Foi então que tudo ficou claro para Amanda. George não estava traindo ela e realmente estava em uma viagem de negócios. No entanto, a maior surpresa ainda estava por vir. Pouco depois do retorno de George da viagem de negócios, Amanda conta ao marido tudo o que descobriu a respeito de James, e George fica sem palavras ao descobrir que teria um irmão gêmeo. Amanda levou George à casa de James e os irmãos conversaram por muitas horas. Essa situação realmente quebrantou o coração de George, e ele começou a enxergar a vida com outros olhos e inclusive sua esposa. Nesse turbilhão de emoções e descobertas, Amanda começou a se sentir mal. Mesmo incrédula, resolveu fazer um teste de gravidez e, para sua surpresa e felicidade, Amanda estava grávida. Foi um verdadeiro milagre. No começo, ela desconsiderou sua fadiga como mal-estar comum, mas o teste de gravidez dissipou todas as suas dúvidas. Ouvindo a notícia de sua esposa, George não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Não apenas Amanda encontrou seu irmão gêmeo, mas também abençoou George com uma notícia tão alegre. Vendo seu irmão com uma filha pequena, George não conseguiu conter as lágrimas. Sentia como se tudo fosse um sonho, mas a realidade rapidamente restabeleceu tudo. E todos esses acontecimentos transformaram George em outro homem, onde passou a amar sua esposa e a cuidar dela com carinho, e logo com a chegada de sua filha, George se sentia um homem realizado e feliz. E podemos crer que às vezes, milagres realmente acontecem na vida, e o exemplo de Amanda e George serviu como uma confirmação clara disso. Gostou da história? Compartilhe e deixe seu like e se inscreva no canal e ative as notificações, isso é muito importante para o canal. Obrigada por ter chegado até aqui. Até a próxima história.